Se Maverick tivesse existido na aviação, ele seria esse cara que eu vou te apresentar hoje. Meu nome é Daniel Mantovani, eu sou piloto de linha aérea há 15 anos e aqui você vai saber realmente sobre quem está dentro da aviação como aviador, tudo que acontece nesse meio e coisas que já aconteceram também. Hoje a gente vai estudar e conversar sobre um caso que é muito famoso de violação sistêmica. Mas que porra é essa, né? Violação sistêmica, Daniel, que você está falando aí. Isso é relacionado a um evento, uma sequência de 7 eventos que no 7º foi trágico, extremamente trágico por sinal. Então, o que é isso, né, Daniel? Primeiro a gente vai ver esse vídeo aqui, que aí você vai conseguir acompanhar essa transição aqui. Só para explicar o contexto, né, dessa aeronave, dessa aproximação, de tudo isso aqui que você vai ver nesse vídeo. A aeronave em questão, Boeing B-52, um avião bombardeiro da USAF da década de 1950, que é operado até hoje, hein? Inclusive está em processo de modernização, ele vai operar por, sei lá, mais 40, 50 anos. Se deixar esse avião aí, eu acho que é o Highlander da aviação. E o que acontece nessa aproximação? O cara estava fazendo uma sequência de um display, né, de apresentação, quando a aeronave começa a fazer algumas evoluções, demonstração em algum lugar, chamado de display. E ele fez esse display aí de prática, né, para uma apresentação de um show aéreo que ia ter na base aérea lá, em questão, e durante essa apresentação, o cara veio para a aproximação final, mas a torre havia autorizado um KC-135, que é o 707 ou Boeing 720 de reabastecimento, né? E autorizou a decolagem desse avião reabastecedor e, será, se esqueceu que o outro aeronave estava na aproximação e solicitou que essa aeronave fizesse uma arremetida. E é isso que aconteceu aqui, uma arremetida dessa aproximação. Esse é um dos acidentes mais, teoricamente, notórios que você tem na aviação. Então, o que esse Jaguar ele acabou fazendo? A 250 pés. Normalmente, numa nave a jato, você arremete e vai para 1.500 pés, você está no tráfego visual. Ele ficou a 250 pés. E ele fica a 250 pés. Olha o bank dessa curva. Para você ter uma ideia, abaixo de 1.000 pés, ele teria um ângulo, eu acho que é 20 graus, 30 graus, que é homologado do equipamento e da Força Aérea Americana. Ele não podia ter um bank maior que esse. Ele estava quase 80 graus de bank fácil, de inclinação das asas, né? As asas estavam inclinadas a quase 80 graus. Então é muita coisa assim mesmo. E aí o que acontece? Automaticamente a velocidade mínima de sustentação, a velocidade de stall, ela vai aumentar. E é isso que acontece mais ou menos com esse cara. Você vê que ele dá um... Em cima da torre, ó, percebe que o cara pode ser por fazer graça com os caras da torre, alguma coisa assim. Não dá para descartar e você vai entender o porquê. Então, esse cara existe um contexto bem grande para a gente conversar e para você entender o que é esse B-52 e o que é todo esse acidente, porque é o que todo mundo fala, né? E o que geralmente eu pego, não é que eu reclamo, né? Mas eu falo que não existe nesse aspecto o elo da cadeia de acidentes, igual um caboclo
gosta de falar por aí muito disso, né? Tá, beleza, existe os elos que vão se formando, só que é o que eu falo. Elos, você pode quebrar ele. Em determinado momento, principalmente nessa situação e nesse acidente, qualquer maneira que você tentasse quebrar um elo, seria impossível de fazer isso. Impossível. Porque a coisa era sistematicamente tão sólida que a violação aqui era algo normal, era algo que foi aderido pelo meio. E é isso que esse é o grande problema dessa situação aqui, desse acidente. O que aconteceu então? Esse acidente foi em junho de 1994. Existiram 7 outras situações e provavelmente muitas outras até. O comandante dessa aeronave era um tenente-coronel Arthur Bob Hammond. Esse cara ele voava desde 1971 o B-52. Ele tinha 5.200 horas no equipamento. Muitos superiores acabavam falando, né, para os caras que reclamavam dele, falavam assim, ó, o que você teve de horas de sono, esse cara tem de hora de voo de B-52. Na bem da verdade, você voar todo esse tempo só 5.200 horas, não é tanta coisa, tá? Para aviador militar até que pode ser, mas se você colocar como um aviador como eu, que hoje eu tenho mais de 10 mil horas de voo e tenho um pouco mais de 20 anos de carreira, então daí você consegue entender mais ou menos como funciona essa métrica. Então, esse cara, ele era literalmente o Maverick lá do filme Top Gun, dos dois, né? Ele era nomeadamente por praticamente boa parte dos aviadores da base aérea e do esquadrão nomeado como um cara perigoso. E o que os superiores faziam? Para você ter uma ideia de uma das coisas que aconteciam com esse cara. Ele pegava, normalmente, era comum ele chegar de manhã e estacionar o carro numa vaga proibida. Na bem da verdade, num lugar que nem era vaga para carro, dentro da base aérea. E existia, por ele ser oficial do Estado-Maior, né, tenente-coronel, ele tinha uma vaga reservada para ele na base aérea. Mas ele não fazia uso, porque a vaga era longe, então ele queria chegar perto. E o que os superiores faziam a isso? Nada. Se Malemar fazia vista grossa com relação a isso. Então, daí você consegue entender mais ou menos como que eu falo que o negócio é sistematicamente alocado toda essa violação em cima desse evento, em cima desse acidente, em cima de toda a situação que aconteceu. Existiram 7 outras situações, se bobear foram muito mais que 7. Então a primeira delas é numa apresentação que existiu, porque todo ano tem, como aqui tem aqueles domingos aéreos, tal, nessa base aí, a base aérea de Fairchild, que era o local onde era baseado esse esquadrão, nessa base aérea existia todo ano uma demonstração, não só um display, né, de demonstração do B-52, mas existia evoluções de várias aeronaves. E esse cara aí, o Hammond, ele toda vez ele vinha e ele fazia alguma cagada monstruosa. Ele teve em determinado momento que ele colocou o pitch do B-52 a 80 graus subindo, numa arremetida que ele fez. Em várias outras situações ele quase estourou a aeronave. Ele era um cara muito perigoso e os superiores não falavam nada sobre isso. Em determinado, inclusive, existem filmagens sobre o que eu vou falar durante uma sequência de fotos que o esquadrão solicitou que fosse tirada, né? Ele deveria passar uns 150, 200 pés do fotógrafo, ele passou a 50 pés. O cara que estava na direita com ele começou a falar, meu, sobe, 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 e o cara não fez nada, e o cara que estava na direita foi lá e puxou o manche, subiu o B-52. E nisso não era só o cara que estava na direita, navegador, várias outras pessoas acabavam gritando para ele fazer alguma coisa. Teve uma outra situação que ele foi alocado para uma missão de simulação de bombardeiro nas Ilhas Guam, lá nas Ilhas Marianas, para lá do Havaí, e ele virou para o navegador, né, para o cara que ficava ali no nariz da aeronave, se não me engano, abaixo, e virou para o cara e falou assim, ó, vai lá no Bombay, né, na comporta de bombas, e filma soltando as bombas. O cara, você tá louco? Porque se eu cair ali, não, pode fazer isso, eu tô pedindo para você, eu tô mandando. E o cara foi lá e fez e filmou. Então, existiam várias coisas que esse cara fazia que era muito além da violação, né?
Não era só, porque existem duas consequências em relação a isso, né? Que a gente tem na segurança de voo. Tem o erro e tem a violação. Por exemplo, você pode errar em qualquer lugar, você pode errar no trânsito, esquecer de olhar para a esquerda. Agora, você não olhar para a esquerda porque você não quer, aí é uma violação, não é o erro. Porque você sabe que tem que fazer aquilo, você é alertado, você é instruído e de repente você pega a esmo, não quero fazer isso, vai lá e não faz. Então, isso não é erro, isso é violação. E a violação era uma constante para esse cara. Chega em alguns momentos, em alguns locais, que a violação ela se torna algo muito, mas extremamente maléfico. A violação ela acaba sendo algo que vai ser altamente prejudicial para o meio. Assim, imensamente prejudicial. Deixa eu ver se eu pego aqui os clipes dele. Tem uns clipes dele fazendo passagem a baixa altura. E ele fazendo, ó, aqui eu acho que esse daqui, ó, dá pra... O cara tá lá, o cara tem que passar. Vai isso. Tem uma outra filmagem disso, que ele passa por isso. Tá vendo que aqui, ó, ele passa por isso, passa por baixo e também junto que a 10. Que não estava previsto ele fazer isso. Ele tinha que passar mais alto que os A10 passaram. Olha a altura que ele passou. Ele tinha que ter passado ali, ó. Os caras do A10 ficaram até preocupados com tudo isso que aconteceu. Para você ter uma ideia, era tão preocupante a situação dentro da base aérea que até os familiares, né, dos outros aviadores tinham medo quando esse cara saía, estava na escala. E, no caso, vários aviadores começavam a recusar voar com esse cara, com o Bob Hammond. Esse acidente, então, ele é classificado, o nome, para quem não, eu não sei se eu falei, é o Kizar 52, que era o código de chamada dessa aeronave, o código de chamada dele, de Kizar. Então, ele chegou a uma certa situação onde era praticamente impossível voar com esse cara. Foi então que um dos chefes do esquadrão falou assim, não, toda vez que esse cara for voar, então eu vou voar com ele. No dia do evento, quem estava a bordo era um dos chefes do esquadrão e tinha também um coronel, que eram dois coronéis, ele como tenente coronel na esquerda, o Hamilton, tinha um coronel na direita, que era o MacLeod, se não me engano, que era esse coronel que falou assim, ó, para evitar de fazer cagada, fazer mais cagada, para não dar um acidente, eu vou voar com esse cara porque eu vou barrar esse cara. E aí, no caso, como ninguém queria voar mais com o Hammond, foi acionado um outro coronel para voar de safety pilot, que ia ficar ali no meio, né? Para justamente alertar também alguma coisa que ele fosse fazer. E o Hammond, o cara que estava no jump, que era um outro coronel, era o último voo dele na Força Aérea. Quem estava filmando tudo isso daqui eram os familiares dele, que você pode escutar, que eles estão no fundo. A apresentação seria no domingo, né? O show aéreo seria no domingo. Isso daí, se eu não me engano, foi numa sexta, no sábado. E os caras viram tudo de camarote acontecer na frente deles, o acidente. Todo mundo mais temia, né? O fato ele subia num pitch muito alto com o B-52. Ele levava muito além da operacionalidade do equipamento. Ele não estava nem aí, na verdade, com qualquer coisa que outros pensavam. Né? Ele normalmente ele falava assim: ah, você é um moleque, você é um mariquinha, né? Os caras que falavam assim: ô, Herman, pelo amor de Deus, né? Segura a onda aí, né, velho? Ajuda nós. Ele não estava nem aí. Ele não queria saber o que outros pensavam. Ele sabia, teoricamente, ele achava que estava muito certo. O trunfo do Hammond, do Tenente Coronel Hammond, era conseguir dar um tunô, né, girar no eixo o B-52. E ele iria tentar isso no domingo. Isso era fato, ele já estava comunicando todo mundo fazia um bom tempo. Ele falava assim, ó, eu vou dar um tunô com o B-52 no domingo
na frente de todo mundo, e todo mundo vai ver como eu sou bom. Então, daí você consegue entender a ótica do processo, né? O que acontecia com esse cara, né? A mentalidade dele. E aí, a violação, ela chega a um ponto que esse tipo de aviador, né? Que Tony Kern chama ele de aviador vampiro, porque ele é um cara que ele suga e ele vai infectando outras pessoas. 2 outros tenentes tentaram fazer, capitães também, tentaram fazer manobras, né? Uma no Canadá, numa demonstração também, que o cara quase estolou o B-52, chegou a 70 nós lá na ascensão. E um outro também fez uma passagem muito baixa, quase bateu a aeronave numa elevação. Então, acabava se tornando algo, o processo sistêmico, ele vira como um vírus, né? Onde o cara acaba espalhando essa cultura de violação do cara. Então, isso é o Top Gun da vida real. Isso daí é o cara que ele não tem limite, que todo mundo fala que ele é perigoso, que em algum momento ele vai matar alguém. Ele matou os 4 que estavam a bordo e ainda feriu um cara que estava no solo. O cara, graças a Deus, não morreu, não faleceu, mas ficou ferido, porque devia estar próximo ali da explosão. Então, sempre preste atenção a alguém que é violador. O cara que não erra, aquele cara que viola, que ele faz as coisas erradas por ego, por vontade própria, essa pessoa não tem direito em estar dentro de um sistema de segurança operacional, estar dentro de um sistema aéreo, por exemplo. Um aviador que faz esse tipo de coisa nos dias atuais, ele não sobrevive em nenhuma organização, nenhum lugar, não tem como, é praticamente impossível. Bom, pessoal, de maneira resumida eu acabei falando aqui toda a história. São vários eventos, né, que vão acontecendo. Se você quiser procurar mais sobre esse acidente do Kizar 52, que é muito interessante de se entender. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês por aí em mais outro vídeo.